Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a liturgia desta quinta-feira, os textos que nos são colocados para nossa meditação e reflexão pessoal apontam-nos uma realidade que nós precisamos todos os dias cultivar no nosso coração, observar no nosso seguimento, de modo especial nesse tempo quaresmal que estamos vivendo, como estamos nos colocando diante da graça de Deus, que passa diante de nós, dos nossos olhos, e transforma o nosso coração, a nossa existência. Nos coloca a anunciar e proclamar a boa nova do reino de Deus. Nós vemos o Evangelho, Jesus expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio sai, então, daquela pessoa que havia sido possuído, aquela pessoa então começa a falar, o mudo começa a falar. Primeiro ponto que nós devemos compreender: quantas vezes e quantas realidades silenciam-nos o nosso coração, os nossos lábios diante da graça de Deus. Aquela pessoa certamente envolvida por este espírito demônio perde a capacidade de anunciar a boa nova graça de Deus. Mas quando Jesus encontra com aquela pessoa, com aquele homem, o Evangelho não nos esclarece tanto, nós vemos que Jesus tem a atitude misericordiosa e incessante de expulsar aqueles demônios, como Jesus já havia e tinha o costume de fazer. O que nos intriga é justamente perceber como algumas pessoas que testemunham tais realidades não acreditam, mesmo vendo acontecer diante dos olhos. A pouca fé, a falta de fé, a incredulidade que levam a essas pessoas até mesmo dizerem que ele age por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele não age pelo nome de Deus, o que ele faz não vem de Deus de forma alguma. Ou seja, descredibilizando as ações de Cristo, descredibilizando a graça de Deus que age constantemente em nossas vidas, apenas para não aceitarem no coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele é enviado do Pai, que Ele vem a esse mundo com a liberdade que Deus lhe concede para salvar e resgatar a cada um de nós. Mas Cristo, uma vez mais, reafirma tais realidades diante de nós. Que aquele que é forte, que é seguro na graça que vem de Deus, mantém-se firme mesmo diante das realidades da sua volta. Mesmo que todos desacreditem que Cristo realiza suas ações por meio de Deus. Aqueles, sobretudo, que recebem tais ações, dizem o contrário. Provavelmente esse homem que começa a falar, esse mudo que começa a falar após a expulsão, o expulsar do demônio, com certeza ele dá a todos testemunho de que Cristo é Filho de Deus. Porque de fato acolhe no seu coração a transformação interna. Aquele que não dizia, aquele que não falava, que estava perdido, agora anuncia, agora fala, agora testemunha. Escuta a voz de Deus e agora é capaz de anunciá-la também às nações, a todos os povos. O profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, convida-nos a tais atitudes. A de fato deixar que o nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, acolha a palavra, o ensinamento, o amor de Deus e de fato dê testemunho de tais realidades. Esta é a nação, diz o profeta Jeremias, que não escutou a voz de Deus, que não aceitou no seu coração. Por isso, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca
perdeu a capacidade de ser anunciador. Fechou-se a graça de Deus. É preciso ter esta atitude todos os dias, estarmos atentos, escutarmos, ouvirmos, proclamarmos, para que as más inclinações que existem dentro do nosso coração, que nos silenciam, às vezes a gente nem percebe, mas vai nos silenciando aos poucos, saiam da nossa vida. Às vezes são pequenas realidades, más inclinações, mas que vão aos poucos ferindo o nosso coração. Vai fazendo com que nós percamos a capacidade de ser verdadeiros discípulos, anunciadores da palavra de Deus. A gente vai se calando, a gente vai se fechando, a gente vai fechando os olhos também, se cegando, vai perdendo as capacidades espirituais de crescer na graça diante de Deus. E a gente nem percebe, quando a gente dá por si, quando a gente percebe, já se passou muita coisa. E é aí que a gente então entende quanto tempo me fechei à graça de Deus. Quantas realidades me fizeram não perceber o quanto Deus caminhava ao meu lado e eu não o escutava, não o via, não sentia a sua presença. Mas é preciso alegrar, é preciso exultar. O salmista nos recorda de tais realidades. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor e não fecheis os vossos corações. Quando nós ouvimos verdadeiramente a voz do pastor que fala ao nosso coração, que vem em resgate da nossa humanidade, quando nós entendemos o sangue redentor no alto da cruz por cada um de nós, nós compreendemos todo o sentido da nossa existência. Nós conseguimos escutar muito bem, enxergar melhor ainda, e aí conseguimos então deixar que os nossos lábios proclamem tais maravilhas. Porque quando o nosso coração está repleto da misericórdia, do amor, de alegria, quando está transbordante destas graças, nós não conseguimos ficar calados. Nós queremos contar a todos os povos, a todo mundo as nossas experiências. A nossa vida é assim. Quando nós recebemos uma notícia muito boa, quando acontece algo muito bom na nossa vida, a gente não consegue guardar para nós mesmos, a gente fica doido para contar para todo mundo, porque são coisas que nós devemos passar adiante. Assim é a graça de Deus. Quando nós enxergamos o que ela fez, o que ela faz e sempre fará em nossa vida, nós devemos levar adiante. Esta é a graça de Deus, que Jesus anuncia a cada um de nós no Evangelho de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Quem está comigo, quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Ou seja, se nós optamos ou fechamos a nossa vida a Deus, nós nos afastamos da graça de caminhar com Cristo, de recolher, de anunciar, de testemunhar, de estarmos e sermos merecedores da terra prometida, do céu, da vida eterna que o Senhor quer nos conceder. Nós precisamos ter a atitude de deixar que Cristo, uma vez mais em nossa vida, em nossos corações, expulse todas as realidades que nos impedem de crescer espiritualmente. Peçamos, meus irmãos, nesse período de penitência, de oração, de jejum, esse tempo quaresmal, que o Senhor Jesus nos ensine e nos ajude a eliminar de nossas vidas tais realidades. É tempo favorável de conversão. É tempo favorável para perceber as nossas falhas, os nossos erros, mas é tempo também de pedirmos a graça de Deus, porque não adianta nada a gente perceber quais são os entraves no meio do caminho se nós não pedimos para que Deus os tire, para que a gente possa continuar caminhando. De nada adianta a gente reconhecer tais e tais realidades me cegam para a graça de Deus, ensurdecem os meus ouvidos e calam os meus lábios. Mas se eu não os tirar e não pedir a graça de Deus para que os tire e expulse de minha vida, de nada vai adiantar ter feito esta constatação apenas por ter feito. É preciso constatar e recorrer à graça para que sejam estas realidades eliminadas da nossa vida. As renúncias diárias que Cristo nos convida. Renunciai, tomai a cruz de cada dia e me siga. Que possamos, meus irmãos, contar com esse auxílio divino todos os dias, que venha ao encontro da nossa humanidade.
e que quer nos livrar de todas as mazelas, de todas as iniquidades que nos repreende, que nos impede de crescer, de chegar verdadeiramente à Páscoa com o coração, com a alma inteiramente abertos e preparados para acolher a luz que há de brilhar, a vida que há de vencer a morte. Abramos, meus irmãos, o nosso coração, para que enxerguemos, para que escutemos e proclamemos a graça de Deus que age todos os dias em nossa vida. É tempo de ser luz de Deus neste mundo, de enxergar a luz de Deus, de ouvir a voz que clama e sermos proclamadores, a nós mesmos em primeiro lugar, aos nossos que Deus nos confia todos os dias, que estão ao nosso lado em casa, no serviço, onde quer que estejamos, daquilo que é e que vem de Deus. Não temamos, meus irmãos, se às vezes parece que não estamos escutando a voz do Senhor, se às vezes parece que não estamos conseguindo compreender as ações de Deus em nossa vida, é porque tem alguma coisa que está nos impedindo de chegar a tal entendimento. Mas Deus nos auxilia. Confiemos na graça, confiemos na proteção, confiemos na bênção que vem do alto para permanecer firmes na caminhada. O Senhor não nos decepciona, o Senhor não se afasta de nós, o Senhor não nos abandona. Permaneçamos firmes como Ele permaneceu até o fim no alto da cruz, de pé, firme. Mesmo com as recaídas, as quedas, se levantou novamente, porque sabia que era preciso chegar até o fim. E nós sabemos, nós precisamos chegar até o fim. Quedas existirão, mas elas são superadas com amor, com sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.